Palavra do Senhor, na carta de Tiago, capítulo 4, nós vamos ler os versículos 13 ao 17. Tiago, capítulo 4, versículos 13 ao 17. Assim nos diz a santa, bendita e autoritativa palavra de Deus. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Agora, entretanto, vós jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe o que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Vamos orar, irmãos, mais uma vez? Senhor, nos colocamos diante da Tua palavra, certos que apenas através da Tua revelação nos tornamos aptos para agradar ao Senhor, Pai. Nesse momento de exposição da Tua palavra, rogamos que o Senhor quebrante os nossos corações, Senhor. Que o Senhor nos mostre a Tua vontade através da Tua palavra. Que o Senhor nos pastoreie nesse momento. E que saiamos daqui, Senhor, certos de que o Senhor falou conosco e que a glória do Senhor foi revelada no nosso meio. Nós oramos, Pai, com toda a humildade e rogando o auxílio do Teu Santo Espírito. Oramos no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Bem, irmãos, se nós pararmos para analisar, nós vamos perceber que falta um pouco mais de 2 meses para que o ano acabe. E certamente, quando o ano vai acabando, nós vamos começando a pensar o que nós vamos traçar como metas para o próximo ano. Então, o que eu vou fazer no ano de 2017? Entretanto, se nós pararmos para pensar, não apenas no futuro, mas naquilo que nós fizemos na virada do ano de 2015 para 2016, nós traçamos muitas metas. Algumas, pela graça do Senhor, nós conseguimos alcançar, entretanto, outras nós não conseguimos ainda. Alguns de vocês podem ter pensado em mudar de casa, mudar de carro. Talvez alguns dos jovens que se complicou durante o ano letivo, prometeu até o próprio pai e a própria mãe, pai, esse ano vai ser diferente, eu vou estudar. E quando chegou na metade do ano, a coisa não tinha sido resolvida ainda. Também, irmãos, nós esperamos de todo o coração que os irmãos tenham tido como projeto para o ano de 2006 ler toda a Bíblia. E espero que, pela graça do Senhor, os irmãos estejam conseguindo. Bem, irmãos, os dias do ano passam e nós descobrimos que apenas traçar projetos não garantirá em absoluto o sucesso deles. O fato é que nós constantemente traçamos projetos, não necessariamente apenas no final de um ano, no início do novo ano, mas nós traçamos projetos a todo instante na nossa vida. E a palavra de Deus, irmãos, como a revelação do nosso Senhor, aquilo que Deus quer nos falar para que a gente possa viver, ela como a nossa regra de fé e de prática, ela também não se cala sobre isso. A palavra de Deus nos orienta como nós devemos fazer também os nossos projetos. E a palavra, então, irmãos, nos propõe uma mudança de perspectiva sobre como nós estamos lidando com os projetos das nossas vidas. Essa epístola, escrita por Tiago, o irmão do nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi um homem que era caracterizado pela vida extremamente piedosa. Tanto que, se nós olharmos em Atos capítulo 15, nós vamos perceber ele como uma espécie de moderador no Concílio de Jerusalém. Nós podemos lembrar, lá em Atos 15, que a igreja recém-nascida estava com um problema de impasse entre os crentes de origem judaica e aqueles de origem gentílica. Então, Tiago se levanta no meio do povo de Deus, tentando apaziguar os corações dos judeus em relação à conversão daqueles gentios. E ele, como um homem de vida extremamente piedosa e zelosa, tentava fazer com que os cristãos vivessem uma vida prática. O próprio Tiago, ele morreu martirizado pela sua fé, por obedecer ao Senhor Jesus Cristo. A tradição da igreja diz que ele foi lançado do pináculo do templo. Então, irmãos, ao observarmos também a estrutura que Tiago usa nessa carta,
nós vamos perceber que, diferente de outras cartas, em que é endereçada a algumas pessoas específicas, a algumas igrejas específicas, essa carta ela é diferente, porque ela não foi endereçada a uma igreja, mas sim ela era chamada de uma carta circular. Ou seja, essa carta era escrita com a autoridade apostólica daqueles que estavam envolvidos dentro do ministério apostólico. Era enviado para uma igreja que seria a maior da região, e aquela igreja maior seria responsável por espalhar aquele escrito entre as outras igrejas. Dessa forma, irmãos, nessa carta é apresentada recomendações diversas para todas as igrejas de Cristo. Tiago, ele fala sobre verdades doutrinárias, ele ensina a doutrina de Cristo aos discípulos do Senhor, como também ele ensina de forma clara e patente que apenas o conhecimento da doutrina do Senhor Jesus Cristo não é o suficiente para que a gente tenha uma vida que agrade ao Senhor. Ele queria proteger a igreja de práticas e pensamentos que degeneravam a fé, tal como a necessidade exclusiva da fé para agradar a Deus. Tiago, de forma muito clara, ele mostra que não importa apenas que o cristão tenha um bom conhecimento teológico, com que ele conheça toda a lei de Deus, mas é necessário que ele se apodere dessa lei de Deus e viva essa lei. Dessa forma, essa carta, irmãos, nos serve como admoestação e ensino direto da parte do Senhor. O trecho que nós acabamos de ler fala justamente sobre projetos. Como os crentes irão fazer os projetos para o futuro? Ele mostra claramente o quanto que nós somos propensos a deixar o Senhor fora desses projetos, como também conclama a toda a igreja de Cristo a abandonar esse pecado e colocar o Senhor Jesus como centro de cada plano, de cada coisa que nós fazemos em nossas vidas. Se nós observarmos o versículo 13, nós vamos ver o seguinte, o texto nos diz o seguinte: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vejam como há aqui exposto um projeto extremamente perfeito. Nós vemos claramente homens fazendo um projeto perfeito. Mas antes de falar sobre esse projeto, o apóstolo, ou melhor, Tiago, ele usa uma expressão que é muito importante. Ele usa a expressão atendei. Talvez na nossa tradução não fique tão evidente o sentido que ele quer falar, mas é como se ele estivesse falando de forma imperativa para a igreja. Esse verbo está aqui no tempo presente com a voz imperativa, mandando com que os leitores ficassem extremamente atentos àquilo que ele estava falando. É como se ele estivesse falando com a igreja: vocês que estão ouvindo essa carta agora, vocês estão ouvindo a palavra de Deus, prestem atenção àquilo que eu estou dizendo, vocês precisam colocar em prática isso que eu vou dizer agora. Então, o apóstolo, ou melhor, Tiago, ele foi tão enfático em tal admoestação porque, sem dúvida, ele sabia o quanto que era sério aquilo que ele ia falar. Ele via crentes pecando contra o Senhor e precisavam ser tratados em seus pecados. Vejam que ele chama a atenção da igreja e depois ele diz o seguinte: atenção vocês que estão dizendo o seguinte, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Vejam como esses homens constroem tão bem o seu projeto. Primeiro, eles dizem quando vão para algum lugar, hoje ou amanhã. Segundo, eles mostram para onde vão, para a cidade tal. Terceiro, eles falam quanto tempo vão passar lá, um ano. Depois eles falam o que farão, eles vão negociar. E por último, eles falam qual será o resultado de tudo isso. Ou seja, eles terão um lucro. Ao falarem isso, irmãos, esses homens estavam falando claramente qual era a disposição do coração deles. Eles estavam mostrando o quanto que eles eram mundanos e o quanto que eles estavam construindo seus projetos, esquecendo do Senhor. E o pior, eles não apenas constroem projetos, como esquecem de citar o nome do Senhor ou de considerar o Senhor nesse projeto. Dessa forma, irmãos, nós podemos ver Tiago mostrando de forma clara para a igreja: vocês que fazem projetos, vocês que constroem tudo bem feito, vocês que estão calculando tudo perfeitamente, prestem atenção se vocês não estão construindo projetos, esquecendo do Senhor. Se vocês não têm, de fato, a disposição de estar com o Senhor no centro da vida de vocês. Nós podemos nos lembrar, irmãos, que o nosso Senhor Jesus Cristo,
nos admoestou contra isso. Ele fala que nos últimos dias os homens viveriam seus projetos, esquecendo completamente da lei dele, esquecendo completamente daquilo que seriam os sinais da sua volta. Vejam, abram por gentileza em Mateus capítulo 24, versículos 38 a 39. Mateus 24, versículos 38 a 39, nos diz o seguinte a palavra do nosso Deus. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até um dia que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também na vinda do Filho do Homem. Assim como os homens traçavam projetos, tem imagem mais simples e mais comum para os nossos dias uma pessoa que está pensando no futuro do que no casamento? O Senhor Jesus diz o seguinte, que assim como as pessoas estão projetando o seu futuro, querendo casar, querendo o seu trabalho, querendo fazer a sua vida, assim será nos dias da volta do Senhor. Ou seja, os homens vão traçar projetos, os homens vão cumprir aquilo que está no seu coração. Em nenhum momento vão levar Deus em consideração. Diante desse pecado, irmãos, diante desse grande pecado, o Senhor Jesus nos admoesta, nos chama a atenção para como nós estamos vivendo. Será que de fato a nossa disposição é como crentes piedosos? Ou será que nós estamos vivendo como ímpios? Qual é a grande diferença entre o ímpio e o crente no processo que ele traça o seu projeto? É que o ímpio, quando ele traça um projeto, ele em nenhum momento pensa na glória de Deus. Em nenhum momento ele considera Deus. Ele não considera qual é a vontade de Deus para a sua vida. E imagina então, irmãos, o que falar de crentes que agem dessa mesma forma? Veja, se Tiago está admoestando uma igreja, como se eles estivessem fazendo aquilo, ele está mostrando o seguinte: vocês estão vivendo como ímpios. Será que de fato Deus é a primeira coisa na vida de vocês? Ou vocês apenas fazem projetos atrás de projetos e vivem distante do Senhor? Abram ainda, irmãos, em Isaías capítulo 30, versículo 1. Isaías capítulo 30, versículo 1, a palavra de Deus nos diz o seguinte: Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim, e fazem aliança sem a minha aprovação, para acrescentarem pecado sobre pecado. Filhos que executam planos que não procedem de Deus. O Senhor, irmãos, mostra que não tem nos bastado apenas o pecado da mentira, apenas o pecado da lascívia, apenas o pecado da fofoca, mas nós estamos acrescentando pecado sobre pecado. Nós vamos piorando as coisas, fazendo projetos que não procedem do Senhor. Dessa forma, irmãos, este pecado de não considerar o Senhor tem sido o nosso pecado. Nós podemos ver, irmãos, infelizmente, a nossa igreja, a igreja cristã protestante, sofrendo de um sério mal. Hoje é muito comum, e é muito debatida no meio da igreja a questão do casamento misto. Por que será que a igreja é tão afligida por esse mal? As pessoas chegam no seu colegial, no período que estão no colegial, acabam a escola e têm o seu projeto perfeito. Elas vão fazer a faculdade, vão conseguir o seu bom emprego e depois elas vão casar. Então o que acontece? Elas acabam o colegial, acabam a faculdade, conseguem o bom emprego e imagina, falta só um marido. E diferente das outras coisas, não é tão fácil conseguir um marido ou uma esposa piedosa. É algo muito difícil, de fato. Mas então começam a vir as insatisfações. Afinal de contas, todos os meus amigos estão casados. Eu também quero casar. Então, a idade vai chegando, o tempo vai se passando, e eu preciso casar. Diante disso, o que as pessoas têm feito? Têm abandonado a fidelidade ao Senhor. E casam com homens ou mulheres que não têm pacto com o Senhor, que não amam o Senhor de fato.
veem o grande mal que nós estamos passando nos nossos dias, irmãos. Porque aquilo que tem no coração das pessoas é: eu tenho o meu projeto e vou levar isso até o fim. Afinal de contas, tem tanto homem e tanta mulher na igreja que não é tão bom quanto aquele ímpio que está lá. Aquele ímpio me trata muito bem. Por que não casar com ele? Então, irmãos, nosso coração tem sido enlaçado por Satanás. E nós colocamos os nossos projetos, construímos tudo, vamos para uma cidade, vamos comprar tal coisa, vamos vender tal coisa. E no final, irmãos, nós não vamos considerar o Senhor. E o fim será desastroso para a nossa vida. O Senhor chama a nossa atenção para isso. Tiago escreveu para crentes que estavam vivendo como descrentes. E ele estava mostrando como os nossos interesses têm absorvido os nossos corações. Nós temos projetado tantas coisas, irmãos. Projetamos tantas coisas. E eu pergunto, será que o mesmo tempo que nós levamos projetando coisas, nós levamos orando ao Senhor? Queremos as bênçãos do Senhor, queremos que Ele nos guie, mas gastamos mais tempo calculando o projeto, vendo se o projeto é viável, do que se voltando para o Senhor e rogando: Senhor, me orienta nisso. Nós temos caído em grande erro, irmãos. Nosso coração tem andado muito distante do Senhor, por causa desse coração mundano que nós temos tido. A igreja tem sido afligida por esse mal. Por causa de homens que abdicam de conforto, que não têm projetos tão belos quanto o de outras pessoas, a igreja do Senhor prosperou. O que falar do apóstolo Paulo? Um homem com grande conhecimento, uma pessoa de grande conhecimento da palavra de Deus no Antigo Testamento, poderia ser referência entre os judeus. E ele abdica de tudo para a glória de Deus. O que falar então de algo mais recente, da nossa própria história como Igreja Presbiteriana do Brasil, onde o missionário Simonton, ele abdica de toda a riqueza da sua família. Simonton não estava perdido nos Estados Unidos. Ele era filho de um senador da República. Então ele vem para o Brasil, depois de fazer o melhor seminário dos Estados Unidos, e ele vem para ser missionário nessa terra. Então, a sua esposa morre por complicações de parto, porque não havia nenhum tipo de assistência no Brasil. Logo depois, ele morre de febre amarela, pelas condições desse país. Um homem que abdicou do seu conforto, da sua vida, para ter Deus como um centro da sua vida. Será que nós estamos dispostos, irmãos? Não necessariamente a sermos missionários em outro lugar. Queira o Senhor levantar no nosso meio pastores e missionários. Mas será que nós estamos, de fato, entregando tudo ao Senhor? Entendendo que Ele é o foco, não o projeto, mas Ele é o foco. Então, irmãos, devemos entender de uma vez por todas que os nossos projetos devem ser submetidos ao crivo do Senhor. Devemos considerar Deus em tudo o que fazemos, porque devemos viver para a glória dele. Nós falamos tanto do princípio da reforma Soli Deo Glória. Achamos tão bonito isso. Mas Soli Deo Glória não diz respeito apenas a culto. Soli Deo Glória diz respeito principalmente a uma vida que vive inteiramente para a glória de Deus. E é isso que nós precisamos, irmãos. Viver inteiramente para a glória do nosso Senhor. Abram ainda na Epístola aos Gálatas, capítulo 2, versículos 19 e 20. Gálatas capítulo 2, versículos 19 a 20, nos diz o seguinte: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Quando nós, irmãos, viemos aqui à frente da igreja, professamos o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós estamos proclamando isso. Eu não vivo mais, Cristo é quem vive em mim.
Ele é que é o dono, Ele que irá me guiar em cada coisa. Nós temos entendido de uma forma muito amena o que significa chamar Jesus de Senhor. Senhor não é pronome de tratamento. É dizer que nós somos os seus escravos e Ele é o Senhor. Não cabe traçar planos sem que o nosso Senhor seja glorificado, sem que o nosso Senhor seja o centro de tudo, em que as nossas vontades são eliminadas para que Cristo seja exaltado. Por isso, irmãos, não podemos fazer como esses homens que traçaram um plano tão perfeito e não fizeram a vontade de Deus, porque não consideravam o Senhor como centro das suas vidas. Bem, o texto continua, irmãos, e nos expõe também uma séria realidade de que a nossa breve vida está sob o controle do Senhor. Vejam comigo o versículo 14. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Aqui Deus trabalha, irmãos, a nossa presunção arrogante sobre a continuidade das nossas vidas. De fato, ninguém vai viver aqui pensando no momento que irá morrer. Nós devemos pensar, obviamente, em como vamos fazer com que as coisas caminhem em nossas vidas. Mas Deus mostra, irmãos, qual é a realidade da nossa existência. Nós não devemos viver pensando na morte, mas devemos pensar sempre qual é a realidade da minha existência. Então, a palavra de Deus compara a vida do homem a uma neblina. Eu me lembro sempre da viagem de volta que eu faço de Salvador para Recife. Geralmente eu saio cedo, em torno de 5 da manhã, e pego uma estrada chamada Linha Verde. E há uma neblina tão forte, tão intensa, que eu tenho que andar bem devagar, porque senão posso sofrer um acidente. E aquela neblina que é tão intensa, que me prejudica tanto de dirigir, o calor do dia vai aparecendo. O dia vai raiando. E aquela neblina que era tão intensa, tão concreta, ela vai dissipando. Ela vai sumindo. A palavra grega utilizada aqui também para neblina é a mesma para vapor. A gente pode lembrar quando a gente está fazendo uma comida e tem aquele vapor subindo, ele é tão forte quando ele está saindo da panela e logo depois ele some. Então, a palavra de Deus compara a nossa vida a esse vapor. Algo que tem uma aparência, que pode até agir de alguma certa forma, influenciar em algumas coisas. Entretanto, ela não é nada. O tempo da existência da neblina é muito rápida e não pode ser exatamente determinada, tal como a nossa. Ao nos comparar com a neblina, Tiago tem intenção de nos lembrar da fragilidade da nossa existência. Nós não temos nenhum tipo de controle sobre ela. E que desconsiderar Deus nela é torná-la algo que aparece e some sem propósito algum. Será, irmãos, que nós não temos ludibriado o nosso coração, enganado o nosso coração fazendo planos que nós não temos nenhuma garantia que irão acontecer? Pode parecer até um pouco desesperador isso que eu vou falar, mas nenhum dos irmãos aqui tem a garantia que vai sair por essa porta. Nenhum. E nós estamos pensando sempre no que vem depois. Nós não podemos viver dessa forma. A nossa vida é algo tão frágil, tão simples, que se não for vivida para a glória de Deus, não terá nenhum sentido. Será como o vapor, que logo, quando vem o tempo, quando vem o calor do dia, some. Abram também, irmãos, a palavra de Deus em Provérbios, capítulo 27, versículo 1. Provérbios, capítulo 27, versículo 1 nos diz o seguinte: não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz. Ainda no mesmo livro de Provérbios, capítulo 3, os versículos 5 a 6. Provérbios, capítulo 3, versículo 5 a 6, diz o seguinte: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas.
Irmãos, acho que fica claro diante de nós que nós não temos nenhum tipo de controle sobre as nossas vidas. Nós não podemos nos gloriar no dia de amanhã. Nós não podemos pensar no lucro de amanhã. Nós não podemos pensar que aquilo que o nosso coração está projetando chegará ao sucesso. Precisamos entregar os nossos caminhos ao Senhor e pedir a Ele para que nos dirija. Temos que reconhecer, irmãos, de uma vez por todas, que o controle da nossa breve vida está nas mãos dele. Diante dessa condição existencial, o que nos resta é nos render àquele que tem em suas mãos poderosas o controle sobre a nossa breve vida. Devemos orar com toda sinceridade e fervor. Senhor, toma a minha vida para a tua glória. Essa vida tão rápida e tão pouco que eu tenho, precisa valer a pena. Precisa glorificar o teu nome. Porque se sua vida não glorificar o nome de Deus, para que ela serviu? Dessa forma, irmãos, nós devemos saber que o nosso Senhor, que sabe exatamente quando a nossa vida vai chegar ao fim, Ele que sabe exatamente qual é o melhor caminho, a nossa vida deve ser entregue a Ele. O texto ainda continua nos falando sobre como nós devemos lidar com os nossos projetos. E no versículo 15 nos diz o seguinte: em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Vejam, o versículo 13 está dizendo o seguinte: atendei agora, vós que dizeis. E ele desconstrói esse raciocínio e chega no versículo 15 e diz o seguinte: em vez disso, deveis dizer. Ou seja, não é para você ser tão conhecedor do seu futuro, não é para você traçar tudo sem o Senhor, mas você deve dizer o seguinte: em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser. Não só nós viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Primeiro, irmãos, ele nos faz enxergar que a nossa vida irá caminhar para aquilo que Deus quer. Então nós devemos entender, irmãos, que o Senhor, Ele é o mantenedor da vida. Ele também é aquele que nos habilita a fazer algo. Ou seja, não só se o Senhor quiser, ou seja, se o Senhor quiser, eu estarei vivo. Como também, se o Senhor quiser, eu irei fazer isso ou aquilo. Então, falar se Deus quiser tem parecido até um jargão popular. Até descrente fala isso. Mas para falar isso, irmãos, devemos falar com inteira submissão ao Senhor. Ao falarmos isso de forma leviana, apenas da boca para fora, nós quebramos o terceiro mandamento. Entendem como um pecado vai sobre outro pecado e outro pecado. O Senhor nos chama, irmãos, para falar, se o Senhor quiser, de forma séria e reverente. Quando nós, como crentes, dizemos, Senhor, o Senhor é que sabe o que é melhor. Então, se o Senhor quiser, eu vou estar vivo. Se o Senhor quiser, eu vou fazer isso ou aquilo. Devemos mostrar que Ele é o dono das nossas vidas. No versículo 15, irmãos, Tiago mostra claramente que o lugar de Deus na nossa vida não é periférico, mas o principal, visto que o bem só sucederá na nossa vida se Ele quiser. Então, irmãos, por mais que a gente pense que nós temos o controle, nós às vezes pensamos que a nossa vida é como se fosse um carro, em que nós estamos dirigindo e nós temos um copiloto em que nós vamos perguntando aquilo que é melhor. Não, a realidade da nossa vida não é essa. A realidade da nossa vida é que nós temos o comandante, nós temos o piloto e ele vai nos guiando. E precisamos entregar a ele, que é o mantenedor da vida, aquele que abrirá as portas para nós, que tudo acontecerá se ele quiser. O texto continua no versículo 16. E Tiago mostra que os nossos projetos destituídos do Senhor não passam de uma arrogante pretensão.
Vejamos o versículo 16. Agora, entretanto, vós jactais as vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Tiago fala de crentes que se orgulham das suas pretensões arrogantes. Jactância aqui, exposto no texto, é o mesmo que alguém que se orgulha das suas próprias qualidades, ou que tem um alto conceito sobre si mesmo. Ele mostra que temos constituído tantos projetos sem levar Deus em consideração, e nos orgulhamos desses projetos. Isso é como alguém que peca e se orgulha do seu pecado. Talvez você tenha no trabalho algum amigo descrente, e aí ele chega para você na segunda-feira e diz: olha, bebi tanto esse final de semana que não consegui nem levantar. E ele se orgulha disso, ele acha isso legal. Ou então, aquele homem ou aquela mulher que diz que se relacionou com tantas pessoas e fala isso se orgulhando. Então a imagem é mais ou menos como essa, irmãos. É como se nós fôssemos arrogantes dessa forma. Nós pecamos e temos o orgulho desse pecado. Porque nós pensamos: olha, eu realmente sou uma pessoa prudente, sei construir um projeto. Vejam, irmãos, que projeto mais perfeito esse do versículo 13. Está tudo bem construído, está tudo no lugar. E nós, irmãos, temos feito isso, pensando que nós somos os bons governadores da nossa vida e pensamos que nós fazemos tudo muito bem. Esse pecado, irmãos, tem tomado conta dos nossos corações. E aquilo que nós achamos horrível, como o pecado daquelas pessoas que se orgulham dos seus erros, nós também temos nos orgulhado do nosso pecado. Esse pecado pelo qual nós temos nos orgulhado é chamado aqui no texto de uma arrogante pretensão. Uma pretensão arrogante, irmãos, um projeto arrogante, só será gerado por um coração arrogante. Afinal de contas, não existe pecado sem o pecador. Dessa forma, Deus nos alerta que o grande problema das nossas vidas não é porque nós traçamos projetos. Talvez pensamos que a grande questão no texto é mostrar como nós precisamos lidar com os nossos projetos. Mas aquilo que a palavra de Deus quer nos mostrar, irmãos, é o quanto que nós somos arrogantes. Nós conseguimos levantar tranquilamente cada dia sem orar ao Senhor, porque somos arrogantes. Podemos tomar conta do todo dia e não precisamos de Deus. Para quê? Nós tomamos decisões, fazemos coisas, pensando em apenas uma coisa: nós somos bons. E assim, expomos a nossa arrogância diante de Deus. Com isso, irmãos, nós vemos que precisamos mudar isso em nossa vida. Não sei se você já teve um amigo em que, se você diz para ele que sentiu uma dor, ele tem uma dor muito maior para contar. Se você comeu alguma comida boa, ele tem uma comida muito melhor para dizer. É alguém arrogante. Alguém que tem sempre algo maior. Agora imagine, se isso é arrogância, e nós dizemos que estamos diante do Deus Santo, se nós nos incomodamos com as pessoas que são arrogantes, como será que Deus nos recebe na presença dele? Nós, homens e mulheres arrogantes. Certamente, irmãos, um Deus santo, um Deus perfeito, não será conivente com o pecado do seu povo. Por mais que a gente seja prudente, por mais que a gente faça tudo muito bem, o Senhor não irá abençoar aquilo que não é feito em submissão a Ele. Aquilo que não é feito buscando a palavra dEle. A palavra de Deus chega ao ponto de falar que tal jactância, que tal pensamento é maligno. Nós podemos nos lembrar dos nossos primeiros pais. Qual foi o grande pecado deles? Arrogância. A serpente lhes disse: vocês serão como Deus. E eles acharam aquela verdade agradável aos seus olhos, aquele fruto agradável aos seus olhos, e foram fazer aquilo que estava no coração deles. Assim, irmãos, assim como os nossos primeiros pais, o homem quer ser independente de Deus, o homem quer ser arrogante, e nós temos revelado essa arrogância nas nossas vidas. As nossas
Os nossos projetos, irmãos, ou pretensões, mostram-se arrogantes e nós temos nos gabado desses projetos. A palavra de Deus, irmãos, nos mostra como o crente deve viver, como ele deve entender que as coisas acontecem na sua vida. Por gentileza, abram no Salmo 127, nós vamos ler os versículos 1 e 2. Salmo 127, versículos 1 e 2. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Por mais, irmãos, que nós pensemos que podemos edificar a nossa casa, que se nós acordarmos cedo, se nós formos perseverantes, que as coisas vão dar certo, nós estamos cometendo um grande engano nas nossas vidas. A palavra nos diz que é inútil levantar de madrugada. É inútil tanto esforço se o Senhor não abençoar e não edificar os nossos projetos. O Senhor nos dá enquanto nós somos fracos. O Senhor nos dá enquanto nós não temos condição nenhuma de buscar. Quando nós não temos como fazer projetos, o Senhor nos dá. O Senhor dá os seus enquanto dorme. Tenho certeza, irmãos, que nós não veremos nenhuma coisa de boa na nossa vida que seja destituída da providência de Deus. Por mais que tenhamos projetos bem feitos, a nossa arrogância tem tornado eles malignos. Nós devemos nos lembrar que não cabe a nós construirmos a nossa vida sobre areia, mas precisamos estar fundamentados em Cristo, sabendo aquilo que Ele nos diz em Sua palavra, sabendo que Ele quer inteiramente cada área das nossas vidas, cada parte das nossas vidas. E daí sim, irmãos, se nós entregarmos a Ele, se nós amarmos o Senhor de todo o nosso coração e pedirmos a Ele para que nos oriente, para que Ele faça com que tenhamos êxito, aí sim, nós vamos ter a nossa vida construída sobre a rocha. E o Senhor Jesus Cristo será aquele que vai abençoar as nossas vidas. Precisamos ter humildade e reconhecer que o nosso Deus é o centro de cada coisa em nossas vidas. No versículo 17, nós somos conclamados a viver à altura do nosso conhecimento. Vejam o versículo 17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, isso está pecando. Diante disso que ele está falando, irmãos, diante dessa falibilidade dos projetos humanos, diante dos nossos pecados, ele está dizendo que fazer o bem aqui é considerar Deus em nossa vida e colocar Ele como um centro. E eu quero falar algo com todo amor a cada um dos irmãos aqui nessa noite. Vocês tomaram conhecimento daquilo que a palavra de Deus está dizendo. Nós ouvimos aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Entretanto, se nós tivermos um coração duro, se não fizermos aquilo que o Senhor está dizendo, a palavra nos diz que nós estamos em sério pecado. Estamos desobedecendo o Senhor. A omissão diante desse conhecimento, irmãos, torna esse pecado ainda mais odioso. Nós sabemos, a palavra nos diz que aquele a quem muito é dado, muito será cobrado. E o Senhor nos dá, nessa noite, o conhecimento, a percepção de que nós não temos nenhum poder, não temos nenhum controle sobre as nossas vidas, que não podemos firmar projetos sem primeiro considerar que o Senhor é o mantenedor nas nossas vidas, e que, segundo, se Ele quiser, certa coisa irá prosperar ou não em nossas vidas. Então, irmãos, nós que conhecemos a palavra de Deus, que lemos esse texto, precisamos viver plenamente na dependência de Deus. Se nós não vivermos assim, irmãos, cometeremos um grande pecado. Estaremos desagradando o nosso Deus. Então, para concluir, eu quero falar com os irmãos
Como será, irmãos, que nós temos tratado os projetos de nossas vidas? Será que o fim do ano, que está tão próximo, em que muito provavelmente nós vamos traçar projetos, metas para 2017, talvez até para mais, como será que nós estamos lidando? Buscamos o nosso bem-estar, buscamos com que a gente se dê bem, buscamos realizar os nossos projetos, ou buscamos a glória daquele que é o Senhor e dono das nossas vidas? Ele é o Senhor e nós somos seus escravos. Que Ele receba toda a honra e toda a glória através das nossas vidas. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Senhor, reconhecemos o quanto que nós temos pecado diante de Ti, Pai. O quanto que a arrogância tem tomado conta dos nossos corações e temos considerado que o nosso coração é capaz de fazer bons projetos, que nós temos sabedoria o suficiente para guiar as nossas vidas. E nós reconhecemos diante do Senhor, Pai, quanto que nós somos pequenos, falhos, e Te pedimos, Pai, quebranta os nossos corações. Mostra, Pai, para nós mesmos que o Senhor é o dono da nossa vida, que precisamos nos render diante do Senhor e que cada projeto, Senhor, tem que ser visando a glória do Senhor, o bem da Tua igreja e fazer com que o Teu reino seja expandido aqui na terra. Trata-nos, Senhor, diante desse pecado. Tira de nós o pecado de conhecermos essa verdade e não cumprirmos ela. Nós Te pedimos isso de maneira humilde e submissa ao Teu Santo Espírito. Oramos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.